Olá, alunos, tudo bem? Vamos para a nossa última aula de português. E eu vou fazer a correção das atividades da semana passada para a gente fechar as nossas aulas de português, ok? Então, vamos lá. Abra o livro na página 100, né? Para a gente fazer a correção. Então, ali diz assim no textinho acima: memória visual. Elaborando painéis, professor Eduardo organizou 3 grupos na classe para montar painéis com frases e ilustrações. Grupo 1. Escreverá frases com palavras terminadas em ice, com 2 S, ou ice, com C. O grupo 2 escreverá frases, com formas verbais ver, vem, lê e leem. O grupo 3 ilustrará algumas frases que os grupos escreverão. Copie as frases dos painéis 1 e 2 e ajude os grupos a completá-las corretamente. Depois enumere as ilustrações de acordo com as frases que os grupos listrou. Então, ali, gente, a representação dos grupos, certo? Então, temos ali o painel 3, o grupo e os grupos, né? Aí, na página 101, nós temos ali painel 1, né? A letra A. Tagarel da menina é tanta que sua mãe está com dor de cabeça. Então, a tagarelice é com 2 S ou é com C? É com C, não é? Porque é o quê? É um substantivo. Lembra da regrinha? Então, por isso, a função dele aqui tá como substantivo, então é com C, ok? Isso é ortografia. Nós vimos isso, tá? Já esses dias atrás, essa ortografia, né? Como se escreve corretamente. Número 2. Se Pedro se divertisse, mas ele seria mais feliz. Então, se Pedro se divertisse, divertir-se é o quê? É um verbo, não é? Divertir-se. Então, é com 2 S. Então, quando é verbo, com 2 S, ok? Essa é a diferença. Número 3. Despertar os colegas é uma babaquice. Babaquice é o quê? É um substantivo. Então, com C, ok? Número 4. Se seu pai o proibisse, vem de quê? Deriva de quê? De um verbo. Então, é com 2 S. De assistir a filmes de terror, você não sentiria tanto medo, ok? 5. Se eu persistisse, tá indicando o quê? Uma ação, um verbo. Na brincadeira, você teria se machucado. Então, persistisse também deriva de verbo 2S. Painel 2. Letícia e Mariana, suas primas aos domingos. Gente, então, a gente trabalhou também, né? Os verbos ver quando é no singular e vem quando é no plural. Suas primas tá no plural, então é vem, ok? Ele em braille. Ele o quê? Lê em braille. Então é no singular. É lê, só lê, porque está no singular. Ele, né? Terceira pessoa do singular. Lucas artesanatos lindos para comprar. Lucas vê, né? Vê com no singular, né? Porque é só uma pessoa. Então é vê. 9. Os alunos leem gibis durante o recreio. Os alunos leem. Então, plural, porque é os, né? Tá no plural. Sueli lê histórias de ação para se distrair. Então, é no singular. Lê, tá ok?
tá no singular. Aí na página 102 diz assim: comunicação escrita, entrevista. O que vou escrever? Uma entrevista sobre profissões, certo? Então já tem o tema, uma entrevista sobre profissões. Quem vai ler? Os visitantes da biblioteca. Como vai circular na biblioteca? Aí aqui abaixo nós temos o texto da entrevista, né? A proposta de escrita. Leia esta entrevista que a dubladora Mona Lisa Delgado deu ao jornal Joca. Então, profissão dublador. Por que você decidiu virar dubladora? Então, desde pequena ela responde, ela está sendo entrevistada, tá? Desde pequena queria fazer, né, as vozes dos desenhos animados. E na época me falaram que precisava ter diploma de ator. Como eu não tinha, acabei desistindo. Comecei então aos 15 anos a fazer teatro, né? Então ela respondeu. Aí a outra pergunta, tá? Isso que tá em negrito aqui no texto são as perguntas da entrevista, certo? Por isso que já tá em negrito, tá, gente? Porque em dublagem muitas vezes mulheres dublam homens e homens dublam mulheres. No desenho da Turma da Mônica, por exemplo, o Cebolinha é o dublador, é dublado por uma mulher. Mulher tem a voz mais leve e algumas conseguem fazer meninos. Além disso, um ator pode fazer um mesmo filme, um adulto e uma criança, né? Nós podemos ter 3 dobras, personagens por trabalho. Aí a outra pergunta: qual é a parte mais difícil de dublar um personagem? Dela responde: o sync, que é colocar a fala na boca da personagem. Tudo tem que ser feito muito rápido. Você tem no máximo 3 ensaios. Tem que olhar o texto no papel e ao mesmo tempo olhar o filme. Tem que ser rápido. Temos que gravar até 20 anéis, que são pequenos trechos de filme em 1 hora. Qual a parte mais legal de ser dubladora? Ela responde: é poder fazer vários personagens no teatro, na televisão, por exemplo. Você fica limitado ao seu tipo, homem, mulher, jovem, idoso. Na dublagem você pode fazer vários tipos de pessoas diferentes. Então ela respondeu aqui, né? Aí na página 103 diz assim, gente: troque ideias com os colegas. Era para vocês trocarem essas ideias com alguém em casa. O que motivou Mona Lisa a escolher essa carreira profissional? Ela respondeu lá no início do texto, que desde pequena, né, ela queria fazer vozes dos personagens. Ela contou a história, né? A letra era para vocês interpretar. Na letra B, qual o maior desafio que ela enfrentara e o que mais agrada nessa profissão? Aí isso aqui, gente, é as perguntas e a resposta que tá aqui nessa entrevista, né? Ela respondeu também que o que mais que foi difícil para ela é que ela precisava ter diploma e ela não tinha, né? Porque ela era criança ainda, então só depois que ela conseguiu. Esse foi o maior desafio. E o que agrada mais ela diz ali, ó, que é poder fazer vários personagens, né? Ok? Na número 2, você vai entrevistar um adulto sobre uma atividade profissional dele. Então, vocês tinham que entrevistar alguém em casa, na casa de vocês, que trabalha, um irmão, o pai ou mãe, né? E vocês iam fazer essa entrevista no caderno, né? E explicar. E responder, né? Essa entrevista no caderno. Então, o que vocês tinham que fazer? Procurar obter as informações primeiro para poder elaborar, né, a entrevista. Então, precisava ter o título, né? Tipo, o título podia ser o tipo de profissão da pessoa que você está entrevistando. Daí, o que motivou a primeira pergunta, a pessoa escolher essa profissão. Quais os desafios da profissão, tipo assim, quais as coisas que ela teve que aprender e vencer. Isso são os desafios, tá, gente? E agora a energia foi embora.